Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca, e quero desejar a você muita força e muita alegria. Hoje nosso tema, dentro da história geral, é o Baixo Império Romano, que é a fase final, que vai de 225 a 476. Nosso objetivo é identificar os aspectos que promoveram a derrocada final do Império Romano e o nascimento do feudalismo. É chamado de Baixo Império a fase final do Império, caracterizado por sua decadência em meio a um conjunto de crises que promoveram a derrocada final do Império Romano do Ocidente, com a invasão em 476 do rei Herodes Odroaco. O Baixo Império Romano é o período final do Grande Império, marcado por crises em todos os setores da cidade universal, como é conhecido Roma. A primeira grande crise do Baixo Império diz respeito à produção agrícola. Por séculos, os escravos foram a principal mão de obra dos grandes proprietários. Portanto, com a diminuição das guerras, houve automaticamente a diminuição dos escravos. Com o passar do tempo, Roma começou a ficar mais aberta, menos hostil aos povos conquistados. Ou seja, mais tributo, menos violência e assim por diante. E com isso, alguns povos conquistados que servia à estrutura administrativa de Roma, recebeu até o direito de cidadania. Essas circunstâncias vão colaborar para duas modificações fundamentais no processo de produção de Roma. Primeiro, devido ao custo, à inflação, os latifúndios começaram a ser divididos em pequenas propriedades. Não é que houve uma reforma agrária, não. A circunstância vai obrigar isso a acontecer. Devido à falta de escravo, os camponeses começam a trabalhar de forma que ele arrendava a terra, ou seja, prestava serviço ao latifundiário, mas ele tinha um pedaço de terra para produzir. E isso passou a ser chamado de colonato, ou seja, os colonos que, sem poder abandonar a terra, não tinham o direito à liberdade, ou seja, não podia mudar, pois estava ligado a ela por lei e também por laços pessoais. Os autores vão dizer que isso aí é a origem do feudalismo, da relação servo e senhor, no contexto ainda do Império Romano. A segunda grande crise do Baixo Império foi a questão econômica, provocada pelo fim das guerras também. Ou seja, a guerra é sinal de riqueza, a guerra é sinal de expansão territorial, a guerra é sinal de grandeza. Então, com isso, o que vai acontecer? Vai afetar toda a produção. Se a produção diminui, é lenta, o que vai acontecer? Problemática dentro da sociedade, né? A produção não aumenta, o povo aumenta e, consequentemente, o Estado não consegue ter alimentação para este povo. Consequentemente, essa crise, já no século III, atingiu seu apogeu. As moedas, via inflação, vão perder os valores, os salários vão despencar e os preços dos produtos vão elevar, a chamada inflação, provocando o aumento da população marginalizada, ou seja, excluída, e maior exploração dos escravos. Consequentemente, vão aparecer as revoltas sociais, exigindo a constante intervenção militar. E dessa intervenção vai nascer uma crise que vai atingir o exército romano, que naquele momento é profissional, recebe salário
vai surgir a chamada anarquia militar. O que foi a anarquia militar? Foi a disputa entre os generais por maior influência política, principalmente entre 235 e 300. Essa crise vai refletir também no contexto da desorganização socioeconômica do Império, na desorganização política e na desorganização social, que tendeu a agravar-se com o início das chamadas invasões bárbaras ou invasões germânicas. No final do século III, o Império passou a apresentar novas características, em grande parte reflexo da crise, ou das crises, né? O imperador Diocleciano dividiu o Império em duas partes e depois em quatro partes, dando a origem à chamada tretarquia. Primeiro, uma diarquia, onde temos dois governos. Segundo, a tretarquia, numa tentativa de fortalecer a organização política sobre as várias províncias que compunham o Império e aumentar o controle sobre o exército. Porém, na prática, essa divisão serviu para acentuar a regionalização que já vinha acontecendo. Além da regionalização, havia uma interiorização que vai resultar na chamada ruralização, ou seja, o contrário do êxodo urbano. As pessoas deixam a cidade e vão morar no campo. As invasões bárbaras foi outro fator que contribuiu para agravar a crise do Império. Processo complexo, difícil, que envolveu povos diferenciados e circunstâncias também diferentes. Alguns povos fixaram em terras dentro do próprio império e outros mais a fronteiras. E outros acabaram invadindo cidades, incorporando ao exército e ultrapassando todos os limites possíveis dentro da lei e também da prática. Durante o governo de Diocleciano, também vai ocorrer algumas transformações importantes, principalmente com relação ao cristianismo, que era uma religião de escravo no século I e vai se tornando uma religião de burocratas, religiões dos grandes, até no século IV, quando Constantino vai definir algumas medidas, né, vai adotar algumas medidas para conter a crise, né, como, por exemplo, criação de impostos, congelamento de preços. Só que essa relação com o cristianismo vai resultar num processo de adesão do cristianismo ao império e do império ao cristianismo. E isso tudo na tentativa de buscar elementos para que a crise não avançasse. Então, essa prática o imperador foi ainda o responsável pela conciliação, né, desse processo, a partir do chamado Edito de Milão, né? É um documento, edito, né? Foi ditado uma lei que garantia a liberdade religiosa aos cristãos, que até então havia sofrido uma intensa perseguição e naquele momento representava uma possibilidade justificativa do poder centralizado, ou seja, via na questão do ide pregai, ou seja, da universalização da religião cristã, a centralização do poder romano. Então, a doutrina cristã, na visão de Constantino e depois de Teodósio, elas vão combinar com a visão do processo de unificação do império. A nova religião, ou seja, o cristianismo, segundo Teodósio, ela foi utilizada também através de um edito, né, o Edito de Tessalônica. Né, o cristianismo foi considerada a religião oficial do império. A política imperial baseava na utilização da igreja, agora já com o conceito de igreja no século IV, aliada na medida de uma instituição hierarquizada e centralizada, e nesse sentido contribuía para justificar a centralização do poder. Outro fenômeno do Baixo Império, que promoveu a desagregação, a derrocada final,
foi a fragmentação territorial, ou seja, a ruralização. A invasão dos povos bárbaros vai promover a criação e desenvolvimento de vilas que promoviam uma economia cada vez voltada para a autossuficiência. Esse fenômeno era particularmente forte, principalmente na parte ocidental do Império, onde a presença bárbara foi muito maior e onde a decadência foi mais acentuada. Por outro lado, segundo Pierre Anderson, em 395 o imperador Teodósio dividiu o império em duas partes, como foi dito, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, a capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, a capital era Constantinopla, pois Constantino tinha construído a nova capital. Com essa medida, acreditava que fortalecia o império. Achava, por exemplo, que seria mais fácil proteger as fronteiras contra os ataques dos povos invasores. Porém, na visão de Moser e Villa, a divisão estabelecida por Teodósio surtiu o efeito contrário. O efeito esperado não foi realizado. Com isso, diversos povos passaram a ocupar o território romano. E em 476, os Érulos, um dos povos germânicos, invadiu Roma, comandado por Odroaco, e depuseram o imperador Rômulo Augusto, o último imperador romano. Costuma-se afirmar que esse acontecimento marca a derrocada final, ou seja, a desagregação do Império Romano, porque só o Império Romano do Ocidente findou, enquanto que o Império Romano do Oriente continuou. Enfim, podemos sintetizar a derrocada final do Império Romano devido a alguns elementos, tais como elevados gastos com a estrutura administrativa e principalmente militar, perda do controle sobre a grandeza geográfica das regiões conquistadas, aumento dos impostos dos cidadãos e dos tributos aos vencidos, a tal da corrupção política, que era uma prática comum, crise no fornecimento de escravos devido ao fim das guerras e a adoção do cristianismo. O fim do Império Romano, segundo a historiografia, constituiu no longo processo que durou entre 225, com o início do Alto Império, e vai até 476, com a conquista dos povos érulos sobre Roma. Consequentemente, a nova organização política, social e econômica vai se impor a partir do chamado sistema feudal, que vai predominar em toda a Europa Ocidental até o século XV. É isso aí e vamos que vamos.